Olá, muito boa tarde. Recordar que, em parte, em missão para lutar pela dignidade de vida de todas as pessoas e para anunciar o Evangelho. São esses missionários que a Igreja tem presente no Dia Mundial das Missões, que se assinala no próximo domingo. As leituras da Bíblia que são lidas nas Eucaristias que marcam o encontro das comunidades cristãs merecerão agora a análise do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e de João Ambrósio, professor de Teologia na mesma universidade, e hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Que tema é sugerido neste dia, Padre João Lourenço, pelos três textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo? Uma temática transversal a essas três leituras? Ora, antes de mais, boa tarde aos nossos telespectadores, desejando a todos um bom fim de semana e, ao mesmo tempo, um bom proveito deste programa e daquilo que ele representa. O tema transversal que percorre estas leituras é o tema do serviço. E é, acima de tudo, o espírito de servir a comunidade como a primeira condição do cristão para, dizermos, realizar a sua missão, não é? Tema a propósito deste Dia Mundial das Missões. Eu acho que é um tema muito importante, porque, efetivamente, as missões são a grande tarefa da Igreja. Realizar esta missão significa, da parte de todos, uma grande disponibilidade. E é também o primeiro sinal daquilo que nós podíamos dizer uma grandeza vivida à maneira de Jesus. Jesus também é o grande missionário do Pai, não é? E, portanto, acho que o serviço às missões e o serviço missionário é, de facto, a primeira condição do cristão, mesmo que eu acho que também temos de criar muito hoje em dia, cada vez mais, e até vem a propósito do facto de estar em Roma a decorrer o sino sobre a nova evangelização, vem a propósito de cada vez as nossas comunidades pensarem que a própria missão é uma tarefa interna, antes de mais. Portanto, é uma missão que cabe a todos, mas antes de mais para cada um e dentro da própria comunidade. E, na medida disso, porque hoje, creio eu, que cada vez mais a Igreja tem consciência que a missão não é apenas o testemunho de um, não é apenas a disponibilidade de um ou de uma, é, acima de tudo, um serviço de comunhão inserido na grande comunhão que é a Igreja e testemunhado de inúmeras formas. Portanto, as componentes sociais, as componentes de presença, a componente de ajuda e também, naturalmente, a componente da dimensão espiritual e da evangelização no sentido doutrinal, podemos assim dizer. Creio que hoje cada vez mais isto é presente. E quando falamos hoje em dia de nova evangelização, creio que é mais esta consciência de que a missão já não é uma coisa que um bocadinho abstrata, semi-aventura, uma espécie de ideal de partida para terras distantes, para levar as missões ad gentes, ou as missões entre os gentios, mas é também aquela realidade que vai todos os dias acontecendo na vida de cada um e que, a partir das comunidades, se alarga e, portanto, acho que é como que uma onda que se vai alargando e que nós devemos, naturalmente, viver e sentir isso na comunhão da Igreja. Dr. Juan, leitura sobre estes três textos. O interessante, e na sequência do que estava o Padre João Lourenço a dizer, é os critérios que estes textos nos apresentam. E aqui há uma proposta de critérios diferentes. Normalmente, se nós olharmos para o mundo que nos rodeia, os critérios são critérios da fama, da visibilidade, do poder económico, do aparecer. E nós aqui vemos uma proposta de quem exerce um trabalho fundamental, mas não segundo esses critérios. São outros o que aqui são apresentados. Isso vai ficar claro na primeira leitura, vai ficar claro também no Evangelho. São essencialmente o critério do serviço. E se formos ver, isso é o próprio testemunho que Deus dá de si mesmo ao enviar o seu Filho, que Jesus Cristo dá do Pai. O critério do cuidado pelo outro
e o cuidado desse outro somos nós somos esse outro, esse cuidado que ele tem, o critério do bem comum, e esse bem comum é também o nosso bem, quer dizer, é impressionante que o próprio Deus ponha como critério do seu agir e do seu querer o outro que somos nós. E quando nós pensamos, por exemplo, no contexto das missões, começamos a perceber que este é o critério que está por trás. O que é que leva homens e mulheres a sair de uma situação estável, com algum conforto, para situações de instabilidade, que podem ser não só situações de instabilidade económica e de bens materiais, muitas vezes são situações de instabilidade social, de instabilidade psicológica. O que é que faz com que homens e mulheres saiam do seu bem-estar e se comprometam com o bem-estar dos outros, a não ser isto do cuidado do outro e do bem comum do outro? Porque a sua fé lhes diz que foi assim que Deus fez com eles, não é? Foi assim que Deus propôs que eles façam com outros, que nós façamos com outros, nós cristãos. E, portanto, o que aqui é proposto é uma outra maneira de construir a sociedade, uma outra maneira de fazer a história. Se calhar podemos aí buscar alguma inspiração para os tempos em que estamos a viver, não é? De saber suportar e ajudar-nos uns aos outros nesta época difícil que estamos a passar. Vejamos então cada um dos 3 textos, 3 leituras que são retiradas de diferentes livros da Bíblia. A primeira delas, a primeira leitura, Padre João Lourenço, no capítulo 53 de Isaías. De que forma é que, de facto, se propõe aqui o sacrifício como, enfim, como possibilidade de conquista, de descendência duradoura? Eu não sei se o texto propõe isso, mas enfim. Eu perguntei de forma. Exatamente. Eu diria duas referências muito sucintas. Primeiro, estamos em presença de um pequenino texto que faz parte de um capítulo notável, célebre, determinante para várias perspectivas teológicas, quer vetero, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, porque se trata, de facto, de um texto de Isaías que se tornou uma espécie de paradigma interpretativo daquilo que é o sofrimento, daquilo que pode ser a entrega, daquilo que pode ser a doação. Em relação ao Novo Testamento, porque este texto está sempre associado à vida de Jesus. Não é apenas pela teologia que o associou, mas foram as primeiras comunidades, provavelmente a partir da própria autoconsciência que Jesus tinha da sua missão. Provavelmente este texto ajudou o próprio Jesus a perceber... O próprio Jesus poderá ter percebido, compreendido que a sua missão teria algum significado, tornava-se representativa daquilo que era o seu projeto, exatamente lendo-a à luz deste texto. Mas as comunidades cristãs encontraram neste texto o grande dinamizador da sua fé cristológica, ou seja, da sua fé em Jesus. Esta é uma primeira observação. Uma segunda observação sobre este texto, gostaria de dizê-lo, e eu acho que nos ajuda, a questão de compreender, de encontrar critérios de compreensão para a questão do sofrimento, que é uma questão que marca a humanidade, que marca todos os homens, marca os de hoje e marcou os do passado, marca a nossa cultura, marcou as culturas do passado. Esta questão de tentar encontrar um sentido para o sofrimento percorre a história da humanidade, quer ela aconteça aqui ou em Alguidares de Baixo ou na Conchinchina. Portanto, é de facto um problema candente da autocompreensão que a humanidade tem de si própria e que cada homem tem de si próprio. Ora, esta compreensão do sofrimento pode ser olhada de uma perspectiva trágica, de uma perspectiva de destino, de uma perspectiva que não se pode fugir, ou pode ser interpretada, de facto, da Sagrada Escritura. E nisto oferece-nos um paradigma, que é o sentido da gratuidade. Aceitar mesmo as limitações e as contingências da vida como um serviço. E, portanto, este texto abre-nos exatamente um horizonte novo. Neste aspecto, nós temos na Sagrada Escritura vários paradigmas para interpretar isto, várias formas, vários modelos de interpretação, diríamos quase vários sistemas. E este é aquele que, de facto, se tornou muito rico, porque o que aqui se diz é que quando o justo, ou seja, aquele que procura colocar-se numa relação de comunhão com Deus, dá a sua vida, e essa vida tem um sentido. Não um sentido de a cultivar para si próprio, mas um sentido de oferecer aos outros. E, portanto, isto acho que é, de facto, um elemento, um contributo notável para a compreensão daquilo que é a dimensão do religioso, da ligação entre Deus e o homem. Isto é muito importante, porque a maneira como nós lemos este texto muitas vezes faz-nos cair numa armadilha. E a armadilha é centrar o nosso olhar no sofrimento em si. E o texto não está centrado aí. O texto está centrado na pessoa que sofre e não tanto no sofrimento em si. Aliás, essa é de facto a grande questão, como explicar o sofrimento. E o que nós vamos ver
E esse é o convite que eu acho que o texto nos faz, é olhar isto de outra maneira. E olhar assim, tirar esta conclusão. Deus não foi indiferente àquele homem que sofreu, nem aos motivos como ele sofreu o sofrimento. E este homem, que não sabemos bem quem é, que é um desconhecido, que é alguém anónimo, que é um frágil, não é um dos poderosos, porque assumiu o sofrimento também em serviço aos outros, isso provoca que a atenção de Deus recaia não só sobre aquele que está a sofrer, mas também sobre os outros por quem ele está a sofrer. E então este olhar misericordioso de Deus abrange todos, e esta relação. Eu acho que isto é fundamental para perceber o texto, porque senão nós centramos a questão no sofrimento em si e começamos a dizer coisas que têm sentido, mas que nos criam armadilhas. Por exemplo, o sofrimento é redentor. Ou será que a maneira como eu vivo é que é redentora, não o sofrimento em si, sem mais? E é isso que o texto nos está a dizer. Quando eu assumo a minha existência, com todas as suas fragilidades, com tudo o que ela até tem de menos bom, com aquilo que me faz sofrer, que os outros me fazem sofrer e que eu também provoco na minha vida, quando eu vivo esse sofrimento, não centrado simplesmente dele, mas numa missão maior, numa dimensão maior que é também o do cuidar dos outros e de me preocupar com os outros, Deus não é indiferente a esse sofrimento. É nessa chave que deve ser entendido o sofrimento em qualquer pessoa. A mim parece-me claramente isso, que é nessa chave que deve ser entendida essa maneira como eu passo por ele. E é por isso que Deus, reparem, em certo sentido, nem sequer Deus está preocupado pelo sofrimento em si. Deus está preocupado e atento à pessoa que sofre e não ao sofrimento em si. E porque a pessoa que sofre daquela maneira, Ele dá a sua atenção. Se calhar, se nós soubéssemos partilhar nestes dias difíceis que vivemos também as dificuldades e carregássemos as dificuldades uns dos outros, talvez pudéssemos passar por este tempo de uma maneira um bocadinho mais leve. As leituras da Bíblia, Padre João Lourenço, inspiram também estes tempos que se vivem de crise, de dificuldade? Sim, certamente inspiram e ajudam a encontrar formas, eu diria que são dinamismos que nos motivam naturalmente a superar algumas das limitações que também são situações de sofrimento, de angústia, não é? Claro. De desespero, não é? Desespero até porventura, isso é eterno. Mas eu gostava de dizer uma coisa que eu acho, nós estamos, estes programas têm esse objetivo, ajudar as pessoas a compreender as leituras, a refletir, as nossas comunidades a ter algumas referências. Mas há aqui uma coisa que eu acho também é muito importante nós não esquecermos. E isto nem sempre é possível dizê-lo, mas eu creio que a partir deste texto o posso dizer um bocadinho. Estas leituras são-nos oferecidas na liturgia e devem sempre ser vistas não como um todo em si, mas como um conjunto, mas no seu conjunto. E, aliás, a tua formulação ao princípio foi muito boa, que tema é que é transversal. Ou seja, dito de outra maneira mais simples, esta leitura de Isaías não vale só por ela. Esta leitura de Isaías vale quando eu a vejo a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estes textos não ganham... Se eu fosse judeu, e pronto, e há aqueles que são, e muito bem, esta leitura podia valer. E então Israel, muitas vezes, o povo de Israel, muitas vezes, quis se ver nesta leitura. Quis se sentir ali. O Juan falava do que sofre. Mas pode não ser uma pessoa. Pode ser um povo, pode ser uma comunidade. Claro. Mas para nós é diferente. Para nós cristãos esta leitura vale porque eu a partir dela tenho um horizonte novo que me alarga para compreender a vida de Jesus. E ao mesmo tempo a vida de Jesus ilumina esta leitura. Quando eu olho para esta leitura e sinto poder ver aqui Jesus como aquele que de facto entrega esta vida e abre para mim um dinamismo de eu entregar a minha, esta leitura é diferente. Portanto, um dos grandes objetivos da liturgia, é este exatamente, ajudar-nos a ver cada leitura não como uma unidade em si, mas como um conjunto que abre um novo horizonte e que me ajuda, naturalmente, a partir do Evangelho. Não é Isaías que ilumina o texto de Marcos. É o texto de Marcos que me ajuda a compreender o apelo que o texto de Isaías contém. Mas ainda assim, seja-me só permitido dizer uma coisa. Aquilo que eu disse em relação a este sofrimento, inspirado sempre e à luz de Jesus Cristo, atrevo-me, se calhar com a consciência de ser um atrevimento, a dizê-lo de Jesus Cristo. Ou seja, o que verdadeiramente chamou a atenção de Deus e o levou a agir em prol, não foi o sofrimento de Jesus, mas foi a maneira como ele passou por essas situações. É sempre essa questão. Não é o sofrimento em si que salva ou condena, mas a atitude que a pessoa tem, a maneira como enfrenta essas situações. Parece uma nuance, mas em todo o caso parece-me a mim ser uma nuance muito importante, porque senão podemos
cair aqui em coisas de que procurar o sofrimento porque ele é redentor e procurá-lo por si só. E isso já estamos, do meu ponto de vista, no campo praticamente da patologia, não é? Portanto, não. É quando ele acontece, eu integro à luz de um projeto maior e vivo à luz de uma relação com Deus e aí vou buscar, então, o sentido para aquela situação. Temos de avançar nesta análise que fazemos aos textos que se escutam nas Eucaristias de domingo. A segunda leitura, Padre João Lourenço, oferece-nos outra informação, outra característica da pessoa de Jesus Cristo? Não, objetivamente parece oferecer, mas na realidade não oferece. E porquê é o que significa dizer que ele é o sumo sacerdote? O que significa dizer é que ele é o sumo sacerdote, no sentido de qual é a missão do sacerdote. A missão do sacerdote é exatamente fazer a mediação com Deus. Jesus Cristo não faz à maneira judaica, mas o autor da carta aos Hebreus faz uma interpretação a partir da maneira judaica. E então, dizer que Jesus é sumo sacerdote, não porque ele oferece coisas a Deus, nem oferece sacrifício de substituição, mas ele se entrega na vontade do Pai. Ele aceita esta entrega e nisso ele presta culto a Deus. Qual é a função do sacerdócio? É dar culto. E dar culto significa... É muito interessante que a palavra grega para designar isto é doulos. Doulos significa servo. Ser sacerdote é ser servo. Não servo porque está a cumprir... De novo o serviço. Mas porque se coloca ao serviço de. Também. O verdadeiro sacerdócio é um serviço. E nesse aspecto Jesus então, é a expressão máxima desse serviço. Porque não só faz coisas, mas ele serve a própria vida. Ele serve a sua vida em benefício dos outros. Esta imagem da mediação, ou se quisermos da ponte, parece-me ser uma imagem muito interessante. Porque a missão do sumo sacerdote era estabelecer a ponte entre Deus e a humanidade. Ora, o que nós temos em Jesus Cristo é alguém que partilha totalmente a condição humana e, simultaneamente, a condição divina. Portanto, essa ponte pode ser feita com facilidade e com toda a propriedade. Ele sabe, de saber próprio, quais são as fragilidades do ser humano, quais são as suas ânsias, quais são as suas fortalezas, as suas alegrias, e sabe, de saber próprio, qual é o projeto de Deus para essa humanidade. Por isso pode levar até ao extremo e à plenitude esta relação entre Deus e o humano. Penso que essa pode ser também uma chave de leitura do que aqui está a ser dito. É, de facto, o melhor sumo sacerdote, podíamos dizer, embora salve-se isto que foi dito por Padre João Lourenço e que parece muito importante. Trata-se de um novo tipo de sacerdócio e não um sacerdócio à maneira antiga. Passemos ao terceiro texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é do evangelista Marcos, no capítulo 10. Em contexto, o Padre João Lourenço se afirma: quem entre vós quiser tornar-se grande será o vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro será escravo de todos. Olha, este texto, dito com esta simplicidade e dito desta forma tão... Posso ler com mais solenidade também. Não, a simplicidade é do texto, não é da leitura. Sim. E com esta, eu diria, com esta forma tão prosaica... mas tão isto é quase um refrão que, enfim, que vai soando, não é? Sim, mas este texto, para mim, constitui o cerne, o centro daquilo que é a nossa identificação com Cristo. O ser cristão, no fundo, passa por aqui. Não é ter grandes arrombos e grandes visões e grandes tiradas místicas e nem teológicas, mas é exatamente aceitar isto que Jesus propõe. O ser grande no projeto de vida cristã é ser servo, é estar disponível. É ser... O Senhor recorreu àquilo que eram as categorias do tempo. É ser último, Mas, no fundo, é isto, é deixar-se estar evangelizado, é ter assumido isto. É como o Senhor, é como Jesus diz aos que nesta linguagem um bocadinho simbólica, e por isso é que é necessário compreendê-la. Beber o cálice, o que é o cálice? No fundo, não é beber nenhum copo. É, no fundo, aceitar, assumir esta identidade com Cristo na disponibilidade total de dar a vida, não é? Isto é que é difícil. E é... Quando sentimos que isto acontece na vida de alguém, nós dizemos, aquela pessoa já está verdadeiramente evangelizada. Quando nós encontramos alguém nos caminhos, nos encontros, nos nossos diálogos, na disponibilidade nas comunidades etc., que está exatamente nesta perspectiva, nós dizemos sim, esse já está cristificado, ou seja, já está identificado com Cristo. E esse
aos olhos até pode ser uma pessoa simples, muito humilde, às vezes porventura até é pessoa que em termos culturais não tem grandes paradigmas de leitura, mas nós sentimos que ela de facto é imprescindível, ela é primeira. Ela é aquela de facto para quem todos olhamos e colocamos a nossa referência. Não se trata de ser a primeira a subir ao palco, mas pode ser a primeira a estar no centro do coração e da estima de todos. E isso de facto é a primazia da identidade cristã. É a diferença dos critérios que é a diferença dos falava critérios, exatamente, que aqui se concretiza. E o texto é tão maneira interessante porque ele levanta perplexidades. Levantou, nós que o lemos ficamos para como é que estes dois tipos, permita-se uma expressão, se atreveram a chegar-se ao pé de Jesus e pedir-lhe um à direita e outro à esquerda. Lá está, é o episódio, é o episódio que está antes desta afirmação. Exatamente. Não é? Tiago e João, e os outros discípulos revoltam-se todos. Também não estão evangelizados. Também não estão, mas se calhar revoltaram-se porque dizer, pá, estes tipos anteciparam-se, porque se calhar a ideia deles também era essa e ficaram um bocado aborrecidos porque os outros anteciparam. Bem, nós ficamos perplexos com isto. Mas depois não ficamos perplexos se pensarmos assim, mas porque eu sou cristão, Deus tem que me amar mais que aos outros que não são cristãos. Porque eu sou cristão, Deus tem que guardar para mim um lugarzinho melhor no céu. Porque eu sou cristão, a salvação para mim tem que acontecer de maneira diferente do que para os outros. As direitas e as esquerdas aqui são outras, mas o pedido é exatamente o mesmo. Ou seja, estamos a dar por adquirido que, pelo facto de ser cristão, já tem direito a uma série de coisas. E o critério é o outro. O critério que aqui dito é o outro. Não. Põe-te ao serviço. Ou seja, a proposta que nos é feita aqui é de uma outra ética, aquilo que eu chamo uma ética assimétrica. Ou seja, dá. A ética do dom gratuito, daquele dom que é dado. E eu não dou porque tu me deste, ou para que tu me dês. Eu dou porque sim. Porque é esse o movimento de Deus para o ser humano. E, portanto, seguir Jesus é ser à maneira dele. Dar porque sim. Sem ser uma ética simétrica, dou para que tu me dês. E, portanto, muitas vezes nós cristãos também fazemos este pedido da esquerda à direita, ainda que com outras palavras, ainda com outras nuances, mas também nos achamos no direito de nos sentar à direita e à esquerda. E aquilo que nos é pedido é que sirvamos. Ponto final. Fica essa mensagem na análise destes textos. Agradeço por terem estado neste programa, onde quisemos, de facto, apresentar os desafios sugeridos pelos textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.